E eu queria até abordar um ponto, assim, porque dentro da minha trajetória, quando eu comecei a conhecer o Rodrigo lá em Santa Maria, foram através dos cursos que tu já ministra, né, em Santa Maria. Todo mundo sempre me falou muito bem. E eu disse, cara, vou ter que conhecer esse cara aí pra ver, né, qual que é a ideia dele, né? E eu acho que é muito bacana quando a gente ministra cursos, tu saber que... Eu sempre falo pros alunos hoje no QRF, façam outros cursos, vejam outras ideias, concordem, discordem de uma maneira saudável. E daí em 2015 eu falei, cara, vou ter que fazer. E eu me lembro que o primeiro curso que eu fiz contigo foi um curso de complexo do joelho. Foi o primeiro que eu fiz. E ali eu saí encantado pela forma como tu apresenta e a clareza na qual tu apresenta as tuas ideias, né? Então, assim, tu já falou pra gente ali que depois de um tempo, eu acho que 6, 7, 8 anos de formado ali, tu viu que tu podia contribuir. E foi aí que surgiu, então, a ideia de trazer os cursos e começar a levar um pouco desse conhecimento que tu tem, que eu acho que é muito importante. Tu tem o conhecimento da ciência, porque a gente sabe que tu é um cara que estuda muito, mas tu não perde a mão do dia a dia da clínica, que eu acho que esse é o grande equilíbrio que o fisioterapeuta tem que ter. Ele tem que se basear na ciência, mas ele não pode perder a mão da clínica, de sair daquela sinuca de bico que muitas vezes aparece e tu tem que pensar rápido, responder rápido, né? Então conta pra gente aí um pouquinho a respeito dos cursos que tu faz, né? Dessa tua história, trajetória de cursos aí em Santa Maria, que eu sei que já pude fazer e sei que são muito bons. Matheus, assim, ó, como tudo na vida, né? Se a gente tem um pouco de paciência, tu olha pra trás, tudo faz sentido. Se tu olhar pra frente, são grandes dúvidas, né? Voltando à história dos cursos, né? Em 2001, eu me formei aqui na Federal, em 2001 fui pra França e fui fazer aperfeiçoamento em joelho e ombro lá. E eu pensei, cara, eu vou trabalhar o resto da vida com isso, né? Com pós-operatório. Muito bem. E eu fiz isso. Eu voltei para o Brasil, em 2002 eu fui para o México, também sempre com atletas, e o que me chamou a atenção é que os pacientes melhoravam. Então imagina eu recém-formado, né, num mercado em aberto aqui na região central, e os meus casos melhoravam. E eu pensei, cara, é isso aí, não tem, ninguém me segura. Ou seja, eu montei na minha soberba, né? E aí os anos foram passando, e eu comecei a atender pacientes que não eram pós-operatório e nem atletas. E aí eu comecei a enxergar que eu não era tão bom quanto eu achava. Ou seja, eu comecei a ter fracassos em alguns casos. E aí eu comecei a me questionar. Isso é o meu segundo elefante na minha orelha, né? O porquê que indivíduos que são atletas melhoram rápido, indivíduos pós-operatório melhoram, indivíduos que têm queixas mais longas, eu uso o mesmo protocolo e eles não melhoram. Então, ali que começou a minha grande dúvida, né? Na faculdade, a gente abordava isso e a gente recebia críticas, para entender a história do curso, né? A gente recebia críticas dos alunos dizendo assim, a frase que mais a fisioterapia usa é entender o paciente ou enxergar o paciente como um todo. E quando o paciente vinha com um monte de queixa, tipo cervical, lombar, ombro e joelho, no mesmo paciente, o que o fisioterapeuta fazia? Ele atendia um pedacinho da sessão na cervical, um pedacinho na lombar, resumindo, ele queria apagar incêndio em todas as pontas. E a gente fracassava copiosamente nesses casos. Até que um dia, né, três alunos, na verdade, né, um grupo de alunos me falou assim, mestre, se tu é um cara tão crítico à fisioterapia, por que tu não pega estrutura por estrutura e começa a ver o que tem de evidência em cima delas? Eu estava começando a trabalhar com evidência e tal, para a gente começar a entender, já que tu fala que nem tudo que a gente faz para lombar funciona igualmente para cervical. E eles me fizeram essa crítica e eu falei, eu acho que é por aí mesmo. Então eu vou fazer o que eu não conseguia fazer, que era realmente especificar cada área, né, dentro de cada área do corpo. Então eu comecei a pegar articulação por articulação, pensando, né, no que o Gray Cook fez, né? Mas eu pensando articulação por articulação, e eu tentei achar os guidelines que existiam, ou seja, as recomendações de cada área, e aí eu comecei a dizer, para a cervical, funciona isso não funciona. E esmiucei tudo aquilo ali. Aí montei um curso. Aí eu fui para outra área. Cara, é legal. Fui para lombar, fiz a mesma coisa. Fui para o joelho e fui por todas as articulações. Até então, nesse momento, eu não trabalhava tão seguro com dor. Mas então o que eu fiz? Eu fui atrás de uma crítica que os alunos fizeram, construtiva, e eu esmiucei articulação por articulação e tentei colocar evidências atuais em cada área. E depois de um ano dando cursos, né? No caso, a gente organizava um curso por mês, então um curso eu dava quadril, outro mês eu dava joelho, outro mês eu dava lombar, como se fosse uma educação continuada. Depois de um ano, eu disse assim, eu sei mais ou menos o que tem de evidência para todo o corpo agora.
Então, eu resetei o que eu tinha feito. Em 10 anos trabalhando praticamente só com patologias, eu resetei e aí eu ressignifiquei a minha profissão e aí eu ressignifiquei a minha identidade profissional. E aí eu fiquei mais seguro para atender qualquer caso. Ali eu entendi a loucura que é o cara se formar em fisioterapia, por exemplo, ou em educação física, e tu cair no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente não tem essa identidade tão formada, né? Então, a partir disso, eu comecei a fazer os cursos articulação por articulação. Parece besta, mas foi uma maneira de capacitar os alunos, e eu também, né? Para a gente ter mais segurança para atender os pacientes, né? Por exemplo, né? Imagine só em 2014, 2012, quando a gente começou tudo isso aí, o indivíduo vinha com uma queixa lombar. E aí ele também tinha queixa cervical, ou um amigo dele tinha queixa cervical. E tinham feito tração nele. A tração tem alta indicação para cervical. A tração não funciona para lombar, né? Então imaginem só a mesma técnica, uma tem evidência para uma área, a outra... Então, uma tem evidência para uma área cervical e uma não tem evidência nenhuma para lombar. Então, a partir disso que a gente começou a fazer os cursos, claro, com o pessoal no início ficou meio estressado, né? Porque eles diziam, então eu vou ter que estudar articulação por articulação. Lembrando que na faculdade nos diziam assim, tu tem dor cervical, usa o TNS, o TENS. Tu tem dor lombar, põe calor. A partir do momento que tu começa a estudar a recomendação, isso tudo cai por terra. Então essa foi a ideia, o embrião dos cursos, né? Hoje os cursos têm um viés bastante grande de dor, né? De dor aguda, dor crônica, que eu acho que aí a gente ficou um pouco mais maduro para entender esses quadros todos de dor.